que aquece o nosso corpo, porque a gente sente tanta fome no inverno. Então, como comer um caldinho, uma sopa gostosa, e que não engorde tanto, porque no inverno, não sei vocês de casa, não sei você, amiga, eu sempre ganho uns 2, 3 quilos. Ah, é porque é interessante, a gente vai descobrir por que será que isso acontece. Por quê? Né? Por que será? Acontece com você também aí? Vai ser um bate-papo muito gostoso com dicas também de alimentação. Além disso, falando nisso, tem outros assuntos. Vamos dar uma olhada. O Falando Nisso está no ar. Panturrilha é considerada o segundo coração. Portanto, negligenciar essa musculatura pode ter impacto direto no sistema circulatório. Nessa hora, além de evitar o sedentarismo, é importante ficar atento a exercícios específicos para essa parte do corpo. Hoje no programa vamos falar de alimentação no inverno. Quais as melhores escolhas? Tem os destaques da internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 3 de julho, o Falando Nisso começou. Vamos então com a nossa mensagem de coração para o seu coração também. Nossa, hoje eu tô inspirada, vamos lá. Ó, muitas vezes a mudança que procuramos nos outros começa em nós mesmos. É verdade, gente. Então, a maneira como a gente sente ou pensa, né, pode fazer toda a diferença numa situação. Então, analise o que você precisa primeiro dentro de você mudar, para depois até exigir dos outros. Isso é muito importante. Vamos então para os nossos sorteios para esse mês de julho. São 3 sorteios muito bacanas. Então, na tela, esse presentão aí da Sicredi, que é um cooler para você aproveitar esse mês de julho, agosto também, fez uma festinha, tem esse presente para você. Quem sabe você ganha. O outro é uma escova muito bacana, uma escova elétrica da Oraljet, que é um presentão da Ortovip. E por último, um kit muito fofinho, de verdade, da Polipet para o seu bichinho de estimação. Todas as informações para você concorrer a esses 3 sorteios estão no @Falando Nisso Band. E já tem dia para a gente fazer esse sorteio. Vai ser sexta-feira, dia 1º de agosto. Parece que está longe, mas não tá, viu, gente? Caso você ganhe este kit da Polipet, aí você vem na Band aqui para retirar. O mesmo se você ganhar esse kit aqui desse cooler da Sicredi, tá bom? Vem até a nossa sede aqui no Colina Shopping. Se você for sorteado por Oraljet, você vai na Ortovip, que está presenteando você, que fica em São José dos Campos, na Avenida Barão do Rio Branco, número 58, Jardim Esplanada, tá bom? O Dr. Otávio vai explicar para você, passo a passo, como utilizar. Boa sorte para você. A gente já adiantou então o nosso assunto aqui, o nosso bate-papo no estúdio. Vamos falar sobre alimentação no inverno com uma perguntinha bem específica. Na tela, por favor, você pode responder #sim ou não. Você tem hábito de fazer ou comer sopas e caldos no inverno? Pode responder pra gente pelo WhatsApp 997167989. Sim, eu responderia sim. Eu também, sim. Não de fazer, porque eu tenho medo de panela de pressão. E tem que usar panela de pressão geralmente, Eu acho né? que às vezes tem. Que pra demora você muito, fazer né? a base do Cozinhar, caldo. E aí uma vez verdade. eu fui fazer no liquidificador, Não deu certo, liquidificador. Não, gente, quase queimei o liquidificador, você nunca mais vai fazer. Então quando a mamãe faz, eu como, às vezes eu saio para algum lugar e como também. Mas manda pra gente fotinho, você gosta de caldinho? Manda pra gente. Você também se alimentando no inverno. Você é daquelas pessoas que capricha no prato quando tá mais frio? Parece que dá mais fome, interessante mesmo, né? O que será que a gente tem mais vontade de comer, ainda mais no inverno? E realmente é muito gostoso tomar um caldinho bem quentinho, uma sopinha, uma massa com bastante queijo, porque eu gosto de carregar no queijo, gente. O perigo é essa coisa, né, de passar do ponto e aí na hora da gente pesar toma aquele susto, né? Nossa, gente, o que tá acontecendo aí? 2 quilos a mais? Né? Do nada parece. Do nada. Do nada. Depois de 2, 3 meses, tá aqui, ó. Eu já vivi muito isso, né? O tema de hoje, então, é alimentação no inverno. A nossa convidada vai dar dicas práticas, como preparar caldos nutritivos, saudáveis. Manda sua perguntinha para ela, Juliana Simão, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês, participando do programa. Legal, Juliana. Isso que a gente conversou no início do programa, de sentir, né, gente, mais fome no inverno, parece que o apetite
abre mais, a gente tem vontade de comer coisas, inclusive, mais gordinhas, mais gordurosas, não é verdade? É um fato? O que acontece com o nosso corpo nessa época? Sim, é um fato e ele é fisiológico. Então, nosso corpo, ele tem a temperatura de 36,5 graus, então o nosso corpo ele necessita ter essa energia a mais para manter ele aquecido. Então, a gente aumenta o nosso metabolismo, isso é fisiológico, para poder proteger e manter a gente bem quentinho. A questão dos alimentos mais calóricos vem da nossa ancestralidade, ou seja, lá na nossa ancestralidade a gente precisava ter alimentos com muita gordura para nos manter aquecido num período do inverno, onde não tinha uma grande demanda de comida como nós temos hoje. E vem também essa questão do acolhimento, né, que a gente precisa desse quentinho, né, para poder se sentir bem. A questão do sol, a gente não pega sol no inverno, e isso diminui a nossa serotonina. Diminuindo a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, a gente tem essa necessidade de buscar nos alimentos esse hormônio. E onde estão? Nos carboidratos e no açúcar. Então tá, já entendemos, são muitos os motivos que corroboram para que a gente ganhe 2, 3 quilinhos no inverno. Sim. Já entendemos então. Então vamos pensar de maneira estratégica durante todo o programa isso, tá? Como preparar alimentos de maneira mais saudável, até para evitar o sobrepeso, mas pensando também em nutrição, né? Então é possível fazer caldos e sopas mais saudáveis? Sim, extremamente possíveis. Isso vai desde a questão do cozimento, então você usar menos água, quanto menos água você usar, melhor, porque você preserva os nutrientes. Então você colocar pedaços grandes na panela também é importante, porque esse contato com a água maior, né, o tamanho do alimento com o contato da água, ele vai perdendo esses nutrientes, então a gente, para preservar, isso é extremamente importante. É bom você usar alimentos diversificados, então carboidratos, verduras, legumes, vegetais, então essa diversificação traz mais nutrientes para a sopa. Então, todo esse cuidado que você tem desde o cozimento até onde você vai comer, não colocar muita gordura, azeite, queijo, são cuidados que a gente tem para não deixar essa sopa, esse caldo muito calórico. Tem uma receitinha que você gosta de fazer aí no inverno de uma sopa, de um caldo? Pode compartilhar aqui com a gente, tá bom? Dá para colocar hashtag falando nisso, a gente vai sortear um par de convites para o cinema no último bloco do programa. Quando a gente fala sobre caldos e sopas, né, a gente imagina os mais tradicionais, caldinho de feijão, o que mais, gente? Tem tanta coisa, Canja, né? Pois é, também a canja, que é muito gostosa. Você já deve ter visto de tudo quando o assunto é sopas e caldos. Ó, gente, a gente está acostumado realmente com esses caldinhos assim, de mandioquinha, de feijão, etc. Pois é, mas a gente vai ver agora alguns casos que é um pouquinho diferente pelo mundo, viu, gente? O caldo, no mínimo, curioso. Vamos entender com Gustavo Bossolani. Você que já viu de tudo quando o assunto é sopa, a gente tá acostumado com a mandioquinha, com o caldinho de feijão, mas hoje a gente vai ver alguns casos porque tem gente pelo mundo tomando caldo que é, no mínimo, curioso. Começando pelo Sudeste Asiático, a sopa de cabeça de peixe é uma especialidade em Singapura e na Malásia. Sim, a cabeça vem inteira no prato, com direito a óleo e tudo. Dizem que a bochecha é a parte mais macia e o prato rico em colágeno. Na Grécia, a sopa pode até parecer comum, mas a avgolenomo leva limão, caldo de frango e ovo cru batido. E você aí deixaria o alho fermentando por 2 semanas antes de comer? Lá no Japão tem sopa de alho negro. E uma iguaria dos Estados Unidos, mais precisamente na região das Montanhas Rochosas, é a famosa sopa de testículo de boi. Pode parecer estranho, mas por lá é tradição em festivais e também em rodeios. Os testículos são fritos ou cozidos direto no caldo. Você aí encara? Na Colômbia, a proteína vem direto do formigueiro. A sopa de formigas cabeçudas ou hormigas culonas são adicionadas à sopa para dar um crocante ali. E pra fechar com estilo, o clássico borscht da Ucrânia. Uma sopa de beterraba tão rosa que parece ter saído direto daquele desenho da Pantera. Mas a tradição é forte, é servida fria, quente com creme azedo. Mas é daquelas que você come com os olhos, né?
Se sopa é janta ou não, eu não sei. Eu por aqui continuo preferindo as típicas brasileiras, viu? E vocês aí de casa? Isso aí é legal. A gente tá comentando aqui que essa criançada ia gostar, que é a sopa da Barbie. Isso aí mesmo, a doutora cor-de-rosa. Nutri comentou aqui, a sopa do Hulk, né, de ervilha, de repente. É. Isso é bom para ajudar as crianças a comerem esses atrativos? Super. Envolver as crianças no preparo da sopa e usar essa parte lúdica é a melhor forma de fazer com que a criança coma sopa, caldos nesse inverno. Agora vamos ao ponto, tome nota você que quer anotar alguma receitinha ou algumas dicas aqui da nutricionista, tá bom? Juliana, quais são os ingredientes mais saudáveis e necessárias para uma sopa nutritiva? Bom, não podemos deixar, né, de ter como base o que vem da natureza. Então, eu dou uma dica muito interessante para os meus pacientes. Uma sopa nutritiva, ela contém um carboidrato, então você pode considerar batata, mandioca, mandioquinha. Você coloca ali 4 legumes, chuchu, berinjela, cenoura, beterraba, são boas opções. Você coloca um vegetal, então pode ser uma couve, um brócolis, e aí você coloca uma proteína. Nesse contexto, você tem aí os macronutrientes, onde você tem uma sopa mais nutritiva. Na proteína, você pode considerar proteínas animais, então carne, frango, ovo, e proteínas vegetais. Pode ser o tofu, pode ser a quinoa. São boas opções para uma sopa bem nutritiva. A gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente são cozinheiros de mão cheia, cozinheiros de mão cheia. Manda fotinho do que você preparou essa semana com muito orgulho pra gente no nosso WhatsApp, tá bom? Coloca a hashtag falando nisso, tem um par de convites para você. Mudar um pouquinho de assunto, porque um trem de passageiros passará pela primeira vez, após 25 anos, pelo trecho da antiga estrada de ferro Minas e Rio, na cidade de Cruzeiro. A previsão é que o trem faça viagens nos fins de semana, gente. Que legal, então vai ter turismo também. Quem acompanha de perto, quem vai contar mais pra gente sobre isso, é a Caroline Correia. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Agda. Boa tarde para você, para o Lucas, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Falando Nisso, nessa tarde gelada, né? Mas eu trazer uma notícia bem bacana para quem gosta de turismo. Cruzeiro, então, vai voltar com o Expresso da Mantiqueira, que a partir de sábado já está operando, viu? Então, aos fins de semana, quem quiser vai poder, então, fazer toda essa viagem no tempo, porque... Por exemplo, essa estação que a gente está aqui, quem inaugurou foi Dom Pedro II. Então, é um passeio por toda a história do Brasil e pela região, claro. Bom, essa primeira retomada tem 6 quilômetros de distância. Ela sai aqui dessa estação central, vai até uma segunda estação e aí são 6 quilômetros. A viagem inteira dá em torno de 1h30 e passa por grandes paisagens, né? A paisagem da Serra da Mantiqueira, que é muito bonita. Então, a gente passa por trechos urbanos de Cruzeiro e também rurais. Então, é uma verdadeira imersão, é bacana demais. E hoje, quando o trem começou a sair, né, é uma locomotiva de 1958, americana, a cidade praticamente parou para acompanhar, até porque faz 25 anos que ela não estava em operação e teve essa retomada, vamos dizer, numa pré-estreia, né? E aí a cidade parou, todo mundo parou para assistir, tirar foto, ver toda essa história acontecer novamente. Então, a partir de sábado, o pessoal está convidado. Agora, o pessoal ainda está nas retas finais, por isso vocês escutaram os martelos batendo aqui, o pessoal está limpando, para deixar tudo bonitinho, para todo mundo que quiser viajar e embarcar nessa locomotiva, vai poder, então, a partir de sábado. Bem bacana, eu preparei uma reportagem completinha e no Band Cidade segunda edição, eu trago para vocês como é que foi essa viagem, viu? Tá todo mundo convidado. Lucas, Agda, volto com vocês aí no estúdio. Que legal, amiga. Obrigado pelas informações. Estamos felizes, né? Ainda mais agora nas férias, tá aí um passeio a mais para fazer com a criançada. E parabéns, amiga. Mesmo meio do batuque, você passou a informação de maneira excelente. Um beijo para você, viu? Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando mais sobre sopas e caldos. Pode mandar a sua receitinha aqui pra gente. E também tem os destaques da web. A gente volta daqui a pouco. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor.
Turminha da poupança Sicredi Vanguarda, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E preço baixo açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar! Julho vem com tudo no Vale Cap. Meio R$1 milhão. Isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio é pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil. Realize seus sonhos. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. No Super Giro, 30 prêmios de R$2 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Estamos de volta, vendo Aparecida na tela. Neste momento, 17 graus, nublado. Mas olha, não tem previsão de chuva. Se chover lá para o final da noite, tá bom? Máximo hoje é de 17. O sol vem aparecer para o final de semana, mas as temperaturas não sobem muito. Chegando máximas de 22 e 21 graus. Bom, agora a gente tem uma dica de um evento para você que está chegando, na verdade, já é muito tradicional. É um dos maiores encontros de motociclismo aqui do Vale, um festival que realmente é tradição em São José dos Campos. É o Three Lions Bike, gente. Three Lions Bike Fest 2025, que promete um dia inteiro de shows, cerveja artesanal, muita energia e que acontece no sábado, dia 5 agora, então é neste sábado, no Palácio Sunset. Então, para contar melhor pra gente como que vai ser esse dia super animado, tá aqui com a gente o Lelo Portela. Seja muito bem-vindo. Obrigado da recepção novamente. Estamos aqui para falar sobre o evento. Vamos lá. Na sua terceira edição, né, gente? É o terceiro Three Lions Bike Fest e está indo bem, vai ser igual ao ano passado, talvez até melhor. Estamos esperando todo mundo lá. Gente, são 12 horas de show, imagina. Vamos entender quais bandas, né? Algumas das bandas que vão passar ali pelo palco? Legal, são 12 horas de rock and roll. Nós vamos estar com o J Conclusos, nós vamos estar com a banda Blackjack, vamos estar com a banda Almanac, a Tuila e finalizando com a Auto Rockers. Todas conhecidas da galera aí. Verdade. Nossa, vai ser super agitado, porque ó, além da música, o evento também vai ser perfeito para quem ama motos. Então, quais marcas vão estar presentes? Porque vai ser um encontro mesmo, né? Exatamente, é um encontro. A gente tem um grupo bem grande aqui em São José e as marcas que vão participar dessa vez, nós vamos estar com a Harley, vamos estar com a Triumph, vamos estar com a BMW, vamos estar com a Suzuki e com a Honda. Perfeito, eu estou vendo aqui que esse ano, já que a gente está falando de alimentação, né, vai ter uma grande praça de alimentação e também a cerveja artesanal, que é destaque, né? Tem alguma novidade? Aí eu vou ter que pedir para a Sabrina, colocar aqui, que já foi adiantado para mim aqui, que tem novidade para quem curte, então, também, algo especial, uma cerveja puro malte. Explica para gente. É isso, a gente fez duas latas especiais para o evento, são dedicadas ao evento. A gente está com uma Pilsen e uma Session IPA, que vai ser uma cerveja só para o evento. Foi envasada, terminamos de envasar ontem e vai estar disponível no evento. Nossa, gente, que legal. E se você quiser saber mais sobre a programação, a gente deixa aqui o Instagram, tá bom? Three Lions Bike Fest, para você ter acesso também a toda a programação desse evento incrível. A gente estava vendo imagens aí dos eventos anteriores. Que legal, viu? Parabéns aí por vocês fazerem um evento tão bacana e também é para toda a família, né? Muito legal, obrigado pelo toque. Tá? Obrigado de ter recebido a gente aqui. A gente está com pontos de venda ainda, a gente tem vendas pelo Quero Ingressos, o site da Quero Ingressos. Estamos ali no posto Chaparral, Manazo e Prime Rádio. Vocês podem encontrar ingressos lá ainda, tá? Todos convidados e convocados. Muito legal, né? Fica a dica para vocês aí em casa. Bom, já estamos no mês de julho. Você vai tirar férias, gente? Está planejando uma viagem ou vai ficar em casa? Em amigos também, né? Em alguns casos, gente, é necessário, na verdade, um planejamento financeiro para não se endividar. Importantíssimo. Então, a gente vai conversar com o Sicredi, a assessora de negócios do Sicredi, Elismara Uriel. Tem mais dicas no quadro Vamos Falar de Dinheiro.
uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou Elismara do Sicredi. Vamos falar de dinheiro? Assim, olho no olho, sem palavras difíceis para deixar a vida mais fácil? As férias de julho estão chegando. E para aproveitar esse momento de descanso e lazer com tranquilidade, o planejamento financeiro faz toda a diferença. O Sicredi tem dicas para você curtir suas férias sem susto no orçamento. Antes de definir o destino, coloque na ponta do lápis todos os custos: transporte, hospedagem, alimentação, passeios e aquelas comprinhas que acabam aparecendo no caminho. E para garantir que tudo corra bem, conte com o Sicredi. Faça uma reserva para emergências com nossa poupança, aproveite as vantagens dos nossos cartões, conheça nosso seguro viagem e mais. Para evitar fila de pedágios, caso a viagem for de carro, conte com a nossa tag de passagem. Férias boas são aquelas em que você volta cheio de histórias para contar e sem dívidas no bolso. Quer falar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure a agência Sicredi mais próxima. Só aqui na nossa região são mais de 60. A gente está sempre de portas abertas para tomar um cafezinho, entender a sua necessidade e atender você da melhor maneira. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre alimentação no inverno, falando sobre algo que agrada muita gente, sopas, caldinhos, é muito gostoso, né? Uma enquete que você pode responder pelo 12997-167989, que é o nosso WhatsApp, é essa perguntinha, tá bom? Hashtag sim ou hashtag não, por enquanto, a gente vai ver no próximo bloco a parcial, você tem hábito de fazer ou comer sopas e caldos no inverno? Responde pra gente, se sim, manda fotinho, manda foto do seu almoço, do que você está comendo, para interagir. E se você também tiver dúvidas, quer fazer uma pergunta sobre o tema de hoje, pode mandar pra gente. A gente está aqui entrevistando a nutricionista Juliana Simão. Ela também está dando dicas, né, saudáveis, de como você pode preparar uma receita muito gostosa de sopas e caldos aí na sua casa, tá? A gente aproveitou, vamos fazer perguntas que foram gravadas já no Açaí Colinas sobre o assunto de hoje. Vamos ver. Estou aqui no Açaí Colinas com a Patrícia, que no inverno faz caldinhos e sopas. Isso mesmo. Faço caldinhos, sopas, mas também não deixo de priorizar saladas. Você come salada então, porque geralmente no inverno a gente quer o que é mais quentinho. Isso. E a salada a gente come fria, né? Isso. Você não deixa de comer? Não deixo não. Agora, para quem não tem essa disciplina que nem a Patrícia, e precisa e quer comer coisas quentes, tem como substituir a salada até colocando coisas no caldinho? Sim, é uma boa opção até para quem tem essa dificuldade, né? Incluir tanto na sopa, então você coloca ali uma couve, uma rúcula, ela é bem saborosa, dá para você fazer um refogadinho de cogumelos com rúcula e ovos. Então você pode sim, o importante é na sopa você deixar no finalzinho, quando estiver fervendo, colocar essas folhas. Por quê? Porque ela precisa de menos tempo para cozinhar, né? Então a gente preserva ainda esses nutrientes dessas folhas, mas é possível sim. Olha, Juliana, tem bastante participação chegando, dúvidas, comentários e também uma participação muito especial que a gente vai começar agora. Na tela, por favor, que mandou pra gente foi a Joyce de São José. E ela diz o seguinte, olha só que legal, amigo. Essa semana foi aniversário da minha filha, Tamires, tem 17 anos. Ela é muito fã de vocês e do programa. Parabéns, viu? Parabéns, Tamires. Deus abençoe aí a sua vida. Olha que linda, né? Tirou foto com a gente, ela veio no aqui. programa ao vivo que a gente fez com plateia. Me lembro. Que legal, um beijo, Tamires, um beijo, Joyce. Que família linda, obrigado pela participação. Próximo comentário que a gente recebeu aqui foi da Elaine, ela que é de São José dos Campos. Boa tarde, galera. Aqui em casa esfriou, a sopa e caldinho dominam ele. Eu também amo colocar queijo, cebolinhas e croutons, né, que falam. Crouton. É engraçado porque a gente coloca muito carboidrato, né? A gente não inventa de colocar. A cebolinha ainda tudo bem, né? Sim. Mas já tem o carboidrato da batata. Aí já tem, às vezes, o macarrão. Aí põe que mais a gente um tem que segurar a mão. É nesse momento dos acompanhamentos. Porque já tem o carboidrato na sopa. Então, a gente segurando um pouquinho mais desses acompanhamentos, você consegue manter aí uma caloria, né, mais baixa e, ao mesmo tempo, ter uma saciedade.
Olha, quer participar com a gente? Como você tem visto aí as participações, aproveite para colocar a hashtag falando nisso, porque a gente vai sortear um par de convites para o cinema no último bloco do programa, tá? Tem mais uma participação e eu gostei da dica da Tieco. Ela escreveu assim, ó, minha dica para caldinho é ralar os legumes, usar a carne moída ou o frango desfiado e aí dispensa lá, amigo, a panela de pressão. É que eu tenho medo de panela de pressão. Obrigado, Tieco. Gostamos da dica, viu? Muito legal. A próxima participação é do Luiz Abel. Boa tarde, meu amigo. Fazemos as sopas com a orientação da nossa filha e nutricionista Juliana, que está no programa. Adoro o papai orgulhoso que assiste Coruja. Isso mesmo, meu amigo. Tem que ser Coruja Família dela. Coruja eu tenho. Viu? Adoro. Eu também tenho, a Agda também tem, a gente ama. É isso mesmo. Olha, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de caldo, tem diferença, não tem? Tem. O caldo, a sopa e também tem os cremes. Qual que é o vilão dessa história aí, desses três, que a gente tem que tomar cuidado? Na verdade, não tem um vilão. São coisas diferentes, né? Então, vamos lá. A sopa, ela costuma ter pedaços. A base dela é com a água. Então, é água. Tem os pedaços, os legumes em pedaços. E aí, você pode colocar também um pouco de arroz, macarrão. E você faz uma sopa, né? Um caldo de galinha, né? O creme, ele já é mais espesso, você bate tudo, então não tem pedaço algum. Ele pode vir com uma base com leite, com creme, né, se você preferir, mas a base dele, você pode também não usar, você pode deixar como água e só bater no liquidificador, ou seja, a textura é mais espessa e você não tem pedaço nenhum, então ele fica um creme mesmo, dá até para você comer como se fosse um feijãozinho, você coloca no arroz, né, até legal para as crianças, inserir um pouco dos legumes para essas crianças. E o terceiro, que seria um caldo, ele é bem ralinho, a base é de água e ele é coado. Então você coloca para ferver, você pode colocar alho poró, né, que você deixa aquele gosto, mas você não coloca o alho poró para comer, então você vai fazer essa peneira, vai passar essa peneira para deixar o caldo bem ralinho. Você pode até usar para fazer risoto. Então é uma opção bem legal também os caldos. Legal. Essas são as diferenças dos três. Dá um gosto especial, né? A Simone está compartilhando com a gente, ela que é de Jacareí. Obrigado pela participação, Simone. Que ela ama a sopa com muitos legumes, carboidratos misturados com carnes. Então, às vezes, ela dá uma dica aqui, ela coloca macarrão junto na panela de pressão. Olha só, deve desmanchar, né? Faço também sopas no calor, quando me dá vontade. Um beijo pra você, minha querida. Eu sou igual a Juliana, eu como sopa e caldo em qualquer época do ano. Eu gosto bastante. Agora, Juliana, para quem tá de dieta, para quem tá com uma alimentação um pouquinho mais restritiva, a sopa em si, ou o caldo, pode substituir uma refeição, ou almoço, ou jantar? Isso pode? Ela pode, desde que ela esteja bem completa em relação a macronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então, você tem que ter... Aquela dica que eu dei no início da sopa nutritiva, ela pode ser uma opção de substituir uma refeição, um almoço ou uma janta. Então, atente-se a ter todo o macronutriente, então, gordura, proteína e carboidrato, tendo uma opção de carboidrato para você não desbalancear esses níveis. E sim, ter bastante nutrientes, vitaminas que vêm dos legumes. Então, são 4 opções de legumes e uma de vegetal. Se você conseguir compor isso, você tem sim uma ótima refeição e super nutritiva. Continue respondendo, então, na verdade, participando com a gente, mandando perguntinhas que nem a Tânia aqui de São José fez. Participou da enquete, está participando do sorteio, que colocou a hashtag falando nisso. Na tela, rapidinho, só para a gente mostrar. Boa tarde, caldinho de mandioca com calabresa para o almoço de hoje. Servidos, minha amiga, você deixou todo mundo com vontade, Tânia. Nossa, delícia. Delícia. Minha barriga tá roncando, Tânia. Daqui a pouquinho a gente volta mais, tá bom? Com participações. Aproveite também para você participar ao vivo aqui com a gente. Tem um par de convites para o cinema no último bloco que a gente sorteia. Agora a gente vai falar de uma coisa super interessante, Gente, né? olha que interessante. Você já ouviu falar que a panturrilha é o nosso segundo coração? Você cuida da sua panturrilha? Tem gente que só lembrou agora que a gente falou, né? Pois é, se você está esquecendo de cuidar dessa parte importante do seu corpo, preste atenção na reportagem de agora. Na lista dos músculos mais populares, esses nem passam perto. A gente acaba fazendo o que está no treino, mas
Se eu tiver que priorizar, a panturrilha fica por último. A panturrilha fica lá na extremidade, lá na periferia do corpo, então não é nunca lembrada. Descuido que não combina com a importância que a panturrilha tem. Ele é conhecido como coração das pernas ou segundo coração. Esse grupo de músculos pressiona as veias das pernas e funciona como uma bomba, que faz o sangue correr contra a gravidade e subir em direção ao coração. Isso evita o acúmulo de sangue nas pernas, prevenindo inchaços, varizes e tromboses. Portanto, negligenciar essa musculatura pode ter impacto direto no sistema circulatório. Nessa hora, além de evitar o sedentarismo, é importante ficar atento a exercícios específicos para essa parte do corpo. Um deles é a elevação da panturrilha. Só ficar na ponta dos pés e subir e descer lentamente. É importante trazer um pouco de atividade física nas pequenas atividades do dia a dia, né? Trocar o elevador pela escada, fazer pequenas caminhadas, descer uma estação de metrô antes para poder andar um pouquinho. Então são pequenas coisas que fazem diferença e que podem ter um impacto muito positivo na rotina das pessoas. A Cláudia teve trombose na perna 2 vezes. E sabe da importância da atividade física. Se você não pode fazer uma academia, às vezes porque você não tem condições, faça uma caminhada, né? A caminhada, ela te ajuda. Cuidar das panturrilhas, então, viu, gente? Muito importante. Temos aqui, então, o Júnior Bianchini, que ama um caldinho, uma sopa. Olha, eu tava comentando aqui, tá difícil ver o programa hoje, porque ó, a boca vira um brejo, né, gente? Água na boca, o programa todo. Tá salivando. O que você trouxe pra gente hoje? Olha, eu vou começar hoje com um assunto que é um pouco pesado, viu, gente? Porque não tem como não comentar, porque tá todo mundo falando sobre isso, que é o caso daquele rapper lá, o P. Diddy, né? A gente acompanhou recentemente aí o lance das acusações, que são coisas pesadas. E aí saiu o veredito, né? Ele tinha 5 acusações bem pesadas em cima dele. E dessas 5 ele foi absolvido em 3 e culpado em 2. Então ele teve a maior parte das acusações, ele foi absolvido, né? A pena vai ficar preso ou não vai? Bom, a pena é o seguinte: cada uma dessas acusações, o máximo é 10 anos que ele vai ficar preso. Então, somando as 2, seriam 20 anos. Só que a defesa ainda está estudando o lance da fiança. Tem aí em jogo $1 milhão para ver se vai rolar essa fiança ou não. Para ele isso não é nada, né? Nada. Os promotores não querem, mas a defesa está tentando, né, para ver se ele vai ficar preso ou não. Mas, a princípio, seriam esses 20 anos de prisão. As acusações são tão pesadas, eu até anotei aqui, não sei nem se compensa a gente falar, porque envolve caso de transporte para prostituição com ex, é uma coisa bem pesada, são crimes bem pesados. E, enfim, tomara que a justiça seja feita, porque está envolvido ex-namoradas, menores de idade, é muita coisa pesada envolvida com o P. Diddy, né? Então, das 5, 2 ele foi culpado e 3 absolvido, porque teve falta de prova, né? Enfim, vamos aguardar aí as cenas desse. E olha, pra quem não conhece ele, eu não lembrava muito dele, eu fui começar a lembrar depois que falaram, Depois que veio à tona. Ele é muito famoso lá nos Estados Unidos, ele é uma pessoa muito importante, né? Então, realmente, foi um escândalo que a gente evitou falar aqui no programa, né? A gente conversou sobre isso. Ela não dá muito boa, porque era muito pesado as coisas, pesado. né? E, pesado. se não me engano, envolvia também outras pessoas ali importantíssimas. Verdade, como Beyoncé, o Jay-Z, Justin Bieber. É verdade. Exatamente. Se você procurar na internet, é um absurdo. Ele chegou a mudar de nome, ele era o Puff Daddy, depois virou o P. Diddy, enfim, né, teve várias variações. Mas o nome dele mesmo anotei aqui, Sean Diddy Combs, mais ou menos assim. Enfim, tomara que seja feita a justiça em relação a ele. Um outro assunto é envolvendo a Kate Middleton. Ela apareceu, ela teve um diagnóstico de câncer no ano passado, né, em março, e ela apareceu, fez uma visita oficial em um hospital lá na Inglaterra e conversou lá num jardim do hospital com pacientes, com a equipe médica. E o legal é que ela disse valorizar muito essas áreas de convivência, como um jardim que aproxima da natureza, porque durante o tratamento dela, isso foi muito importante para ela, né? Ela disse que a natureza foi algo muito positivo, assim, foi um apoio para que ela vencesse aí todo o processo da quimioterapia. Ela terminou as sessões, só que ela disse que o pós é muito complicado também, porque assim, você não tem todo aquele apoio médico, mas você não consegue render na sua casa como você rendia antes, porque tem todo o lance da recuperação. Então, não é difícil. Aí a gente vê ela plantando algumas rosas e o engraçado é que essa rosa tem o nome dela. Chama Rosa de Catherine. Inclusive, a associação lá que cuida disso colocou em homenagem a ela essas rosas. Ela foi nesse jardim plantar essas rosas
porque depois elas serão vendidas e toda a renda será destinada lá onde ela fez o tratamento, que é o Royal Marsden Cancer Charity. E ela teve lá, acho que é uma das primeiras vezes que ela aparece depois de tudo. É verdade. Né? Ela é muito discreta, né? Muito discreta. E linda, né? Olha. É, linda. Ai, gente, e que bom, né, que ela tem assistência aos melhores tratamentos. Né? Ela tem essa consciência e tenta fazer a parte dela ajudando também outras pessoas. É verdade. Né? Parabéns. Ai, melhoras, né? Saúde para que ela se recupere. É isso. Linda demais, né? Amanhã eu tô de volta, mais 14h tem Nativa. Lá na Nativa a gente conversa um pouquinho pelo rádio. Acabou falando nisso, liga o rádio e a gente troca uma ideia. Isso tá aí, bom? obrigada, viu? Valeu, Agda, valeu, Lucas. Enquanto isso, tenho Falando Nisso aqui, a gente vai para o intervalo. Na volta tem as notícias da nossa região e mais sobre caldos e sopas com você. Até já já. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale, toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Prepare as malas. O Band Cidade segunda edição vai te levar para um tour imperdível com a segunda edição do Band na Serra. Descubra 8 cidades cheias de charme, com o melhor da cultura, da gastronomia e das paisagens de tirar o fôlego, direto na sua tela. Band na Serra, no Band Cidade segunda edição. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. 1h36, a gente vê imagem ao vivo de Caraguatatuba. Segundo aqui a previsão do tempo, garoando neste momento, né? Agora 18 graus de temperatura, probabilidade de chuva continua, viu? Até o fim do dia e avança para a noite também. Amanhã as temperaturas sobem 1 grauzinho só, a máxima não passa dos 19. Mas aí a condição de tempo para o fim de semana muda um pouquinho e depois a gente fala sobre isso com você. Agora a gente tem uma dica sobre saúde bucal. A gente conhece, né? Todo mundo conhece a Ortovip, que é uma clínica especializada em tratamento odontológico, que já tem 25 anos de atendimento em São José dos Campos, cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. E o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e também estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes. Desde a infância, gente, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário e do crescimento facial até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos estéticos, clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para as pessoas que perderam os dentes, com a prótese sobre implantes. Além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade, qualidade técnica, garantindo para você um sorriso perfeito em harmonia com o rosto. Uma combinação ideal para realçar sua beleza. Quer um sorriso lindo, harmônico? Nós indicamos a Ortovip. Com certeza. Mas a saúde bucal vai muito além da estética, né? A gente sabe disso. Pequenos incômodos, como uma dor, por exemplo, ao mastigar, ou dificuldade para se alimentar, podem ser sinais de problemas sérios que afetam a saúde e a qualidade de vida da pessoa. Então, se você sente um desconforto ao comer, sobre também aquela dor na boca, sabe? Isso existe sim uma solução como resolver e passar. Então, agora a gente vai conhecer o depoimento de um paciente da Ortovip que passou por isso e após a reabilitação com a prótese sobre implantes, recuperou a confiança no sorriso. Meu nome é Alessandro Pedrosa, eu tenho 43 anos. Eu já estava procurando uma clínica. Tudo incomodava, tendo hora de comer e tudo, falar e tudo. Através do meu esposo que assistiu passar na Band, aí nós veio aí, foi excelente mesmo. Nossa, não tem nem que reclamar daqui. Todo mundo, não tem que reclamar. Eu aconselho a pessoa a vir, viu? E aqui é muito bom, viu? E agora eu posso comer, falar, que eu ficava preocupado depois do tratamento.
ficar doendo, mas no outro dia não estava doendo. Nem no dia não doeu. E no outro dia também não. E ficou tudo de boa. Sem dor, sem nada. Pode vir fazer, tranquilo. E ficou com um sorriso bonito, hein, gente? Ó, se você, assim como esse paciente, sofre com dores ao se alimentar, tá difícil aí com a sua saúde bucal, não tá muito boa, entre em contato, então, com a Ortovip. O WhatsApp da clínica é o 12 98842 4296. Olha, o tema de hoje é uma delícia, a gente está conversando bastante, amando a participação de vocês, sobre caldos e sopas, como a gente pode preparar de forma mais saudável, tá bom? Bora para o resultado final da nossa enquete? Você que respondeu hashtag sim ou hashtag não, você tem hábito de fazer ou comer sopas e caldos no inverno? Por enquanto, olha só, Nossa. 93% dizendo que sim. Por isso que está todo mundo participando, porque as pessoas gostam, né? É isso mesmo. E daqui a pouquinho a gente mostra, viu, a sua participação aqui. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Juliana Simão. Tem alguma receitinha que você curte fazer? Pode compartilhar com a gente também. Nosso WhatsApp está aqui para você, tá bom? Agora a gente vai para mais um bate-papo sobre alimentação do inverno lá no Açaí Colinas. Bora ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando com a Dona Maria, que assiste o programa também. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigada. Eu faço caldinho para mim, que eu sou sozinha, né? Então eu faço de mandioca com mandioquinha salsa. E pode ser também de batata, couve, e vários legumes que você pode usar para fazer. Vamos pensar só numa coisinha. A senhora comentou comigo, porque eu já estava conversando com ela sobre o tema de hoje, que a senhora é diabética. Tem algum cuidado que a senhora toma em relação à batata, à mandioquinha? A batata eu já não uso muito, pode usar. não. Eu uso assim uma vez só. Vamos no estúdio ver se isso está certo? Para quem é diabético, os caldinhos, qual cuidado tomar? Quem tem diabetes também tem que comer, né, gente? Poxa, com moderação, claro. O que eu oriento sempre? Carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, não colocar no caldo ou na sopa batata, mandioca, mandioquinha. Isso muito moderado e só com acompanhamento, né, de um profissional para saber a quantidade exata para você. E pode colocar, sim, bastante vegetais de baixo índice glicêmico, chuchu, cenoura, vagem, quiabo, brócolis. São boas opções. Então, assim, não deixem de comer, são boas opções. O que a gente precisa ter sempre uma cautela com os acompanhamentos, aquele pãozinho, né? Segurar um pouquinho a mão nisso e os carboidratos de alto índice glicêmico. Mas podem comer, sim. Ai, gente, que fome! Meu estômago tá roncando. E vai ficar mais fome ainda, sabe por quê? Tem muita participação. Obrigada, viu? Você que tá mandando depoimento com foto e tudo mais. Vamos lá ver o que tá chegando? Na tela as participações, por favor, gente. Vamos lá. Rosângela, nossa, que caldo bonito. E ela escreveu assim: amo sopa, caldo, qualquer época do ano. Fiz ontem sopa de ervilha seca com linguiça e bacon. Receita da minha mãe, Dona Neide. E avisa ao Gustavo que sopa é janta sim. Gustavo, gente, é o nosso produtor, Gustavo Bolsonaro. Pelo jeito, ele não gosta muito de sopa na janta, né? Vai aprender, porque é uma delícia e saudável, viu? A doutora já comentou aqui que tem muita proteína. Próxima participação, fiquei com vontade dessa sopa, viu, Rô? Falando nisso, hashtag falando nisso, tá concorrendo par de convites pro Cinemark, tá bom? Boa tarde, amigos. Eu amo sopas de legumes, é gostoso. Coloco tudo que tiver na geladeira na sopa. Arrasou, parabéns. Muito legal, Rosilene. Muito legal, viu? Obrigado. Vamos lá, mais participações. Luciana, boa tarde, adoro sopa no frio com queijo. Ah, gente, não tem jeito. Com queijo ralado, né? A gente capricha, né, amiga? Eu sou daquelas que faço uma montanha, assim. É gostoso. Olha, Ingrid, olha que linda essa foto, Ingrid. Nossa. Sopa também é janta, é isso mesmo. Estamos reafirmando aqui, tá concorrendo a hashtag falando nisso. Luci Vargas, quais as dicas de sopas para as crianças usando macarrão com letrinhas? Ah, boa pergunta, viu, Luci? Vamos lá, tome nota agora, que a Juliana vai contar pra gente. Como eu disse, né, gente, a parte lúdica é o que encanta as crianças. Então, quanto mais você colocar esses alimentos coloridos, dar nomes para esses alimentos, a sopa das princesas, do Hulk, você colocar a criança para participar desse processo de execução, né, que isso gera desperta na criança essa vontade de querer experimentar algo que ela fez, também são opções bem interessantes. E as letrinhas, né, do macarrãozinho para eles brincarem, achar os nomes, brincar com os alfabetos, tudo isso
são estímulos para as crianças começarem a ter essa vontade de comer a sopa, né? Olha, mais vontade a gente vai passar agora com a Regina Célia. O que é isso? Um beijo pra você, Regina Célia. Deixou a gente aqui, ó, babando. Fizemos fim de semana no Arraiá da Família Almeida, aqui em casa. Nossa. Delicioso, nutritivo e saboroso. Uma delícia. Obrigado por participar, minha querida. Nossa, Regina, ia te pedir. Pena que foi fim de semana, né? É verdade, já deve ter acabado. Você trazer uma cumbuquinha pra gente aqui, amiga. No micro-ondas, esquenta Nossa, rapidinho, isso né? mesmo. Mais participações? Vamos lá? A última, talvez? Carmen Silvia. Boa tarde. Sopa de inhame faz mal para quem é diabético? O inhame realmente é bem nutritivo, né? Sim. Porém, ele tem um alto índice glicêmico. Então, precisa sim ser ponderado, precisa sim ter um certo cuidado. Só o inhame em si, ele não vai fazer tão bem, vai ter um pico de insulina e isso você precisa controlar. Então, acrescentar proteínas dentro desse processo e mais alguns vegetais, o inhame pode ser um dos carboidratos, né? Então, você coloca um carboidrato, que é o inhame, e coloca o resto de vegetais e proteínas para a gente diminuir esse pico glicêmico. Dicas excelentes, viu? Já já a gente volta então com mais esse assunto. Carol Serra traz pra gente um dos destaques do nosso jornalismo. Carol, boa tarde. Boa tarde, Lucas, Águida, a Juliana que tá aí. E eu não vou fugir muito do que vocês estão falando, não. Vocês estão falando de sopa, de alimentos, né? Aqui eu também trago informações sobre o valor da cesta básica, que ficou mais barato pelo terceiro mês consecutivo aqui na região. Segundo a pesquisa apresentada pelo NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade de Taubaté, a redução em junho foi de 1,10%. A queda do preço da cesta básica em maio foi de 0,59%. Se a gente for comparar, né, com o mês anterior. O valor médio da cesta passou de R$ 2.930 para R$ 2.881. Isso significa uma economia de R$ 32 para as famílias aqui da região. Todas as cidades analisadas pelo NUPES apresentaram queda nos preços. A maior redução foi aqui em São José dos Campos. Já Campos do Jordão segue pelo 10º mês seguido como a cesta básica mais cara do Vale do Paraíba. Um outro dado mostrado na pesquisa é a variação de preço dos produtos no primeiro semestre deste ano. No quesito economia, o destaque vai para o arroz, que ficou cerca de 20% mais barato, e para a banana nanica, com redução de quase 13%. Já no mês de junho, os maiores aumentos foram itens do hortifruti, como alface, abobrinha e tomate. Se você quiser saber mais sobre essas e outras informações, é só você acessar o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio falando que sopa é sim janta. Hashtag sopa sim é janta. Boa. Carol, obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã. A gente tá chocado, viu, Carol? O pessoal de casa também. Quantas pessoas amam sopa, né? Então, no movimento com a gente, no próximo bloco, a gente já volta com a sua perguntinha em foto. Não sai daí. A Band Vale vai tomar conta de Campos do Jordão com o Band Inverno. Durante todo o mês de julho, nossa programação será ao vivo, direto da Praça do Capivari. Vai ter ação promocional, muito conteúdo, um espaço instagramável para bombar o seu feed e, claro, a galera da Band Vale marcando presença. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. E Chás Leão, sempre um chá para cada momento do seu dia. São João é Arraiá até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do Bordão é sempre São João. Está chegando! Dia 12 de julho, eles... Roupa Nova! Dia 12 de julho na Farmaconde Arena, em São José dos Campos. Roupa Nova! Abertura dos portões às 18 horas. Ingressos à venda no site appticket.com ou também nos pontos de venda. Roupa Nova, 12 de julho, na Farmaconde Arena. Realização Sé Eventos. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. De
volta com São José dos Campos nublado neste momento. 16 graus, que é a máxima para hoje, bem frio aqui na cidade, né? Amanhã sobe para 20, com uma previsão de sol entre nuvens. Um beijo para você que está participando com a gente, enfrentando o inverno com a sopinha, que é nosso assunto de hoje. Sopas e caldos. Mande participações e perguntinhas. A gente está com a Juliana aqui, que é nutricionista, respondendo. E a Paloma fez isso, ela que é de Paraibuna. Eu acho que é uma quirelinha, pelo que eu vi aqui, não sei. Sopa é a única parte que eu gosto do inverno, a gente também, viu? Tá concorrendo parte de convites para o Cinemark, muito legal. Muitas participações. Olha lá, o Pedro Monteiro escreveu assim: muito bacana o programa de hoje. Nesse friozinho que chegou, meu irmão João adora sopa com macarrão e batatas. Obrigada, viu, pelo carinho, Pedro. Olha o macarrão e a batata, né, Nutri? A Nutri presente em aqui. tudo. Obrigado, Pedro, valeu mesmo. O Paulo comenta aqui, ó, minha receita de canja de galinha é arroz, Nossa, coxa que da asa, bastante alho e cebola. E ainda acrescento mandioca e abóbora. Deve ficar gostoso também. A abóbora é muito legal para fazer também, não é? Super saborosa. É uma boa opção também de Mas o carboidrato. índice glicêmico dela é como? Então, assim, ela entra na linha dos carboidratos. Não dá pra você tá. misturar abóbora com batata, aí você vai ter um alto índice glicêmico. Mas ela é uma boa opção porque ela é bem saborosa. Agora, para as pessoas, fiquei pensando aqui, né? Quem tem a vida muito corrida, quer cozinhar aquela panelona de sopa e congelar. É uma boa isso, Nutri? Ou não? Você acha que perde, assim, os nutrientes e tudo ou não tem problema? É uma boa. Dá para ser prático, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quais são eles? Primeiro, quando você for cozinhar os legumes, aquela água que você cozinhar, você colocar, deixar ela na sopa, ou você bater também, deixar um creminho, porque ali também vão ter os nutrientes. Tem gente que às vezes tira a água, então você acaba perdendo esses nutrientes. Então, manter essa água é importante. Segundo, ao terminar o cozimento, né, a sopa, você deixar esfriar antes de colocar no freezer, também isso mantém e preserva esses nutrientes. A embalagem que você vai ter para colocar, né, no freezer, dá prioridade para os vidros, então você coloca um pouquinho abaixo do nível para poder ele dar aquela inchadinha, né, para ele não estourar o vidro. Então o vidro é uma opção e potes sem BPA, né, para poder não passar aqueles microplásticos para o alimento. Então essas são algumas dicas para você ter. No freezer você tem aí uns 3 meses, tá? De duração. E na geladeira, quando você colocar para descongelar, você deixar na geladeira de um dia para o outro e nunca deixar descongelar na temperatura ambiente. Perfeito. Dicas práticas para você. Por curiosidade, olha que interessante. Como fazer sopa de? O que é mais procurado na internet? Só para você ver se cabe aí também no seu dia a dia. Legumes, macarrão, fubá, mandioca, feijão, frango, carne, mandioquinha, legumes com carne e carne moída. A gente vê aqui essa briga da proteína com carboidrato, que é um toque importante para a gente fazer. A Nur estava comentando aqui com a gente que muitas vezes, né, Juliana, a gente pesa muito no carboidrato e esquece da proteína na sopa. Sim, e aí o que acontece? Você come a sopa, daqui 1, 2 horas você está com fome de novo, até antes disso, porque você não tem a saciedade. Então, você não tem a proteína, ela traz essa saciedade. Então, o que eu sempre oriento? Quer comer uma sopa? Dentro daquele perfil que eu coloquei, 1 carboidrato, 4 vegetais, e você coloque uma proteína, sendo ela carne, frango, proteínas vegetais, pode ser um grão de bico, uma quinoa, um tofu. Então, são boas opções. Não esqueçam da proteína. É ela que vai te dar saciedade e dar esse aporte nutricional mais completo para sua refeição. Fica a dica, hein, gente, da nutricionista Juliana Simão. Mais participações? Quem mandou pra gente foi a Raquel e ela disse assim, olha, faço sopa sempre, sem carboidratos. Somente legumes, carne e muito salsão. Só lembrando que os legumes são carboidratos, né? Talvez ela queira dizer outros tipos, como a batata, os tubérculos, o inhame. Isso. Perfeito. Próxima participação da Neide. Olha que legal, meu caldinho preferido é o caldo verde. Ai, eu amo também, feito com mandioquinha, é muito gostoso. Mandem beijos para minha mãe Isabel, um beijo para dona Isabel, do Jardim Gaivota, em Caraguá. Tá ligadinha no programa e a gente fica muito feliz. Um beijo, dona Isabel. Beijo, dona Isabel.
Mais participações, Suzy de São José. Amo fazer quirera com frango e bacon. A quirera é um carboidrato? O que é a quirera, Nutri? Sim, é de milho. Feita base de milho. Ela é um carboidrato. E tá misturando com frango, pelo menos. Já Arrasou, tem uma amiga. já tá equilibrado aí. O bacon a gente pode dispensar às vezes, né? Mas coloca que é gostoso. A Rosana tá aqui com a gente também de Pindamonhangaba. Boa tarde, Rô. Estou fazendo sopa de abóbora com inhame e o marido estamos gostando bastante. Bem delicioso também, viu? Legal, né? Bem quentinho. Bem quentinho. Marilena, e ela colocou hashtag falando nisso já, tá bom? A gente faz o sorteio. No frio, adoro sopa de creme com queijo e pão francês. Sopa de legumes também amo. Ai, é gostoso. O pãozinho francês é a cereja do bolo, né, gente? Próxima participação do André Silva. Não costumo comer sopas do inverno. Obrigado, viu, querido, pela participação. E que legal estar também com a gente. Até quem não faça e não gosta de sopa, tá gostando do assunto que participa, né, Nutri? Vamos dar uma dica importante? Eu acho que é pra gente pensar um pouquinho nessa questão da nutrição também, né? O feijão, tem um preparo que a gente possa fazer para que não dê muitos gases? A gente estava comentando isso. Né? Sim. Tem a maneira de preparar os legumes também, né? Bom, para não perder nutrientes. Sim, Então, como eu comentei com vocês, a questão nutricional dos legumes, na hora do cozimento, quanto menos água, melhor, tá? Para você manter e preservar esses nutrientes dentro desses vegetais, legumes. Outra coisa, feijão, às vezes tem aquela sopinha de feijão gostosa, né? O importante é deixá-lo de molho, né? Fazer aquele demolho de 24 horas no mínimo, aonde vão sair aqueles fitonutrientes, né? Que eles causam aquele desconforto abdominal. Então, essas são as duas dicas bem práticas para você manter esses nutrientes dentro da sopa. E em relação às leguminosas, deixar de molho para tirar esses desconfortos que você tem de mínimo 24 horas. Nossa. Tem que ir trocando a água, né, gente? Isso. Aí sim, fica tranquilo, tudo tranquilo. Sem Rosângela, sem barulhos. Rosângela, a gente já tocou nesse assunto, mas é legal a gente ressaltar, Juliana. Ela tá ligadinha na gente, aprendendo todas as dicas. Obrigada, viu, querida? Ela tem resistência insulínica, então ela quer saber qual tubérculo ela pode usar para fazer um caldinho bacana, um caldinho saudável. Eu gosto bastante da abóbora, por ser mais saborosa, e ela tem um pouquinho menos índice glicêmico da batata, da mandioca, então pode ser uma boa opção, a abóbora. E você sempre misturar com uma proteína, porque mesmo tendo um índice glicêmico, ela vai diminuir esse pico quando você agrega uma proteína e uma fibra em relação aos outros vegetais. Olha que interessante, virou uma campanha. A gente vai terminar com o seu comentário aqui, para dar tempo rapidinho. Eu amo sopa, para mim, sopa, tomaria sopa, caldinho todo inverno. Hoje está muito top. Que bom que você está gostando do programa. Sopa é janta, sim. Virou a hashtag, viu, Juliana? Obrigado pela participação, por trazer para a gente também as respostas, que foi muito gostoso o programa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Olha, para quem colocou a hashtag sopa é janta, assim, mentira. Falando nisso, vamos então ao nosso sorteio ao vivo para você curtir um cineminha com o Cinemark em São José. Quem será que foi o sortudo? A Joyce Bernardes. A gente conversa com você já, tá bom? Parabéns. Olha, amanhã a gente tem um programa para ajudar você, papai, mamãe, vovô e vovó, que está com as crianças em casa e não sabe o que fazer com eles. Vamos falar sobre férias, tá bom? Com dicas bem legais aqui. Um beijo para você. Obrigada pela audiência de hoje. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado, Isa. Foi muito legal. Foi. Tchau, tchau.